Então, gente, hoje são 12 de setembro de 2025. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Calmas FM o engenheiro Benônimo, que ele vai aqui passar para nós, né? Porque nós já sabemos, o povo de Almas hoje já sabe da importância que tem a empresa Aura para o município, né? Porque evoluiu muito, sabe, Benônimo, depois que vocês vieram para cá, né? Isso aí a gente já tem certeza. Agora às vezes nós temos algumas dúvidas, principalmente em relação ao impacto social, mas a gente quer iniciar as palavras perguntando assim. Eu queria que você fala um pouco de 2 anos de funcionamento da Aura aqui em nossa cidade de Almas. Bom dia, Edson Gomes, bom dia, ouvintes da Rádio Calmas, almenses. É uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã. Certo. E o desafio de fazer ao vivo, né? Não é fácil, mas a gente está aqui justamente para falar um pouco da unidade de Almas aqui, da Aura. E é uma satisfação mesmo estar com vocês e ter a oportunidade de abrir as portas e fazer portas abertas aqui no rádio. A gente tem esse programa que recebe as pessoas, mas a gente fica feliz também de vocês nos receberem nas suas casas para ouvir um pouco aqui da nossa unidade de negócios aqui em Almas. Certo. Benônimo, eu quero iniciar também minhas palavras perguntando assim, né? Quando que a construção do projeto de Almas aqui começou? Boa pergunta, mas antes de respondê-la, deixa eu talvez trazer uma primeira curiosidade aqui, sim, Edson Gomes, porque você anunciou o meu nome e pode ser que as pessoas falam, que nome diferente esse aí, né? Deve ter gente ali que deve estar gravando para voltar no meu nome, né? Que nome curioso. Então fala um pouco de sua biografia. Deixa eu me apresentar aqui. Isso, então vamos ver. Eu sou Benônimo, eu sou engenheiro de meio ambiente aqui, sou goianiense, nascido na capital, formei lá na capital também, fiz algumas pós-graduações e já tenho aí mais de 22 anos na área de meio ambiente, lutando aí na área de meio ambiente e por volta aí de 20 anos na área de mineração. É uma área que eu gosto, nasci na mineração, meu pai trabalhou na mineração. Que bom. E eu tenho uma história curiosa que eu não te contei nos bastidores, quero contar aqui ao vivo. Quando eu estava em outra empresa e quando eu recebi o convite para vir para a Aura, e eu fiz o processo seletivo e aceitei a proposta, avisei minha família, meus pais, né, que viria para uma outra empresa no interior do Tocantins e falei que era na cidade de Almas. Meu pai se emocionou e falou assim, meu filho, você já conhece Almas? Eu falei, não pai, eu não fui na visita técnica. Eles me chamaram para conhecer antes de eu ser contratado, mas eu não aceitei. Não, meu filho, você conhece Almas. Você tinha 6 meses de idade. Olha, gente. E eu e a sua mãe viajava entre Almas, na atividade de Anópolis, comprando gado para o seu avô. Então você ficou aproximadamente 6 meses andando de Almas para Porangatu, comprando gado com seu pai e sua mãe, levando para a fazenda do seu avô. Então é uma história curiosa, né, que acabou me atraindo mais ainda para esse projeto aqui em Almas, porque eu teve esse apego sentimental aí, quando eu fiquei sabendo. Mas voltando à sua pergunta, 2 anos de operação, fizemos 2 fases. A primeira fase é a fase mais difícil de projeto de mineração, que é a fase de construção. Antes da construção, Edson Gomes, há um processo de licenciamento que todo almense acompanhou aqui, desde a época da antiga empresa, e com um tempo parado, até a Aura Minerals adquirir esse projeto, né? E eu queria também falar um pouquinho de quem é a Aura Minerals. Nós somos uma empresa brasileira, somos donos brasileiros, mas também somos uma empresa que foi listada na Bolsa em São Paulo e na Bolsa de Valores também do Canadá e recentemente em Nasdaq, nos Estados Unidos. Então muita gente acha que nós somos uma empresa gringa, uma estrangeira.
Porque é justamente o que comentam aqui, Benônimo, é isso. E nós somos brasileiros. Aí é muito bom saber disso, porque essa pergunta eu ia fazer, já ia fazer para você já está respondendo. É porque as pessoas falam que a empresa é canadense. Eu falei, não, pelo menos no dia que eu estive lá, que foi muito importante, quero aproveitar a oportunidade, agradecer o convite que vocês me fizeram lá, porque já conheço lá o empreendimento. É uma coisa fantástica, só tá perdendo quem ainda não foi lá conferir, porque lá eu fiquei deslumbrado, assim, que bacana. Do carinho, da responsabilidade suas, da fauna e a flora, é mais bem protegida do que em qualquer lugar aqui do município de Almas, lá. Eu senti firmeza. Vocês estão de parabéns, viu? Faz parte da nossa responsabilidade ambiental. Né? Isso. Uhum. E para chegar nesse projeto, a Aura investiu muito aqui. Aqui em Almas é um projeto especial para a empresa Aura, justamente porque foi o primeiro projeto. Né? Foi a primeira construção. E nós começamos aí a construção em dezembro de 2021 e foi um tempo recorde de construção. Nós conseguimos entregar a construção antes do prazo e a parte também de início, né, que a gente fala de início das atividades, de aquecimento da produção, também foi muito rápida. E chegamos aí em 2 anos depois da construção, no dia 5 de julho desse ano, 2 anos de produção. E agora é o que a gente costuma dizer que está a pleno vapor, já em mais investimentos, para poder aumentar a capacidade de produção. Né? Nesse projeto foram investidos, para você ter ideia, aproximadamente 420 milhões de reais, cerca de 78 milhões de dólares. Então é um investimento muito alto. Por isso que o desafio de construir é muito grande. Depois que se constrói uma indústria de mineração, aí a produção ela tem os seus desafios de rotina que a gente vive aí no dia a dia. Certo. Eu ia até fazer essa pergunta, mas como o senhor já respondeu, agora eu quero fazer aqui, porque eu elaborei aqui algumas perguntas, né, que eu quero fazer aqui para você. Quando a unidade foi oficialmente inaugurada? A inauguração a gente pode considerar justamente aí em julho de 2023, quando foi a primeira barra de ouro produzida, né, oficialmente. Por isso que em julho desse ano fizemos aí exatamente os 2 anos de aniversário de produção. E quando a produção começou, foi iniciada aqui Essa produção nossa, ela iniciou-se aí já no início, no final da construção. A produção comercial, que eu queria dizer. Isso. Já no final da construção, a gente teve a etapa justamente de aquecimento, que a gente chama de ramp-up, né, que é um termo em inglês, que é justamente de começar aquecendo e subindo a escala de produção. Certo. E aí, a primeira vendida aí foi justamente nesse ano de 23, em agosto de 2023, nós vendemos comercialmente aí a nossa primeira barra de ouro, né? Né? Pois é. E qual foi assim o primeiro produto da mina? Bom, dentro da nossa produção, aqui a gente produz um ouro com aproximadamente 85% de pureza. Né? Para quem é da região e já conhece o garimpo, sabe do que eu estou falando, né? Que ele não é um ouro 100%, não existe ele na natureza 100%, ele precisa ser aí beneficiado, precisa ser purificado, né? Mas o que tem que dizemos aí de impurezas é um pouco de prata, né? E em alguns casos, o nosso é insignificante, cobre também. Então hoje o que nós produzimos é exatamente o minério de ouro, né? Com uma pequena percentagem aí de prata, então a gente chama tecnicamente de ouro equivalente, né? Então a gente contabiliza o ouro junto com a prata. Certo. Tem mais uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer. Qual a expectativa de vida útil da mina e de produção anual? Sabe, Edson Gomes, essa é uma pergunta que eu ouço muito ao longo dos anos que eu tenho percorrido as minerações,
e é algo que as empresas de mineração sempre têm um tabu em falar. Né? O que é falar? É falar sobre a vida de produção, a vida da mina. A nossa expectativa, a gente trabalha com um bem finito que é o minério. Então, a gente trabalha com uma exploração, uma visão de 17 anos de produção. Toda empresa de mineração ela tem que começar com início, meio e fim. Isso faz parte do processo de autorização ambiental e minerária. Então, quando eu vou abrir uma nova mina, eu tenho que falar quanto tempo eu vou explorar. Isso. Mas isso é tão comum das minas abrirem com 5, 7, 15, 30 anos e ao longo da jornada ir descobrindo mais minério. É o que nós estamos fazendo na região nesse momento. Então, hoje, conhecido e medido, nós temos uma expectativa de aí mais 17 anos de produção, né? Para a gente realmente chegar no final da vida da mina. Certo. Eu queria também fazer uma pergunta no sentido, porque hoje vocês estão explorando no Paiol, né? E tem mais estudos já feitos que futuramente vocês vão explorar, e quais são eles? Bacana. Bom, nós estamos na empresa Aura Almas, mas a mina chama-se Paiol. Paiol, Paiol é batizado porque quem realmente descobriu acaba batizando a jazida, né, como dizemos. Assim como nós temos aí um garimpo do Arroz, o antigo garimpo de Viraçaia. Então, são os nomes dos corpos de minério que acabam a gente levando também para as minas. Hoje a gente explora a mina de Paiol e nós estamos nesse exato momento numa parte muito importante do licenciamento, que é para 2 novos projetos, que eles são complementares a essa produção de 17 anos. Então, a produção de 17 anos já conta com outros 2 projetos, que é o projeto de Viraçaia, e que fica o convite aqui para o seu ouvinte e toda a população almense e região, para no dia 30 agora de setembro, às 14 horas, no Colégio Abner, nós teremos um evento único no estado do Tocantins, que é uma audiência pública. O que é? A Aura está convidando a comunidade para conhecer esse projeto chamado Viraçaia, que é uma mina a céu aberto também. Depois desse projeto, vamos fazer um outro convite para essa mesma comunidade para ouvir sobre o projeto chamado Catafunda, que fica aqui aqui no setor Primavera, perto da pista de pouso, ali, praticamente dentro do lixão da cidade. Mas esse tema de Catafunda nós vamos falar em outro momento. Ele também é bem curioso e pode causar aí muita expectativa na comunidade, muita curiosidade. Porque o povo fica... Porque, segundo a gente foi informado, que eu queria até que você falasse sobre isso, já vai começar a ser subterrânea a exploração, ou como é que está isso? Ou ainda está sendo a céu aberto? Como é que está funcionando? Perfeito. Mina de Paiol nasceu, assim como a mina de Viraçaia e a mina de Catafunda, como exploração a céu aberto. A céu aberto, isso. Entretanto, nos nossos estudos, aqui nós descobrimos um potencial muito grande de retirar o minério na mina de Paiol somente, via subterrâneo. Então, através de escavação de túneis, a gente retira o minério justamente em grandes profundidades. Qual a maior vantagem nesse sentido? Não é redução de custo, mas é um ganho ambiental. Porque para eu chegar no minério, eu preciso remover grandes quantidades de rocha que não tem serventia, e elas têm que ficar acomodadas, empilhadas em pilhas que vão ficar aí muitos e muitos anos, né? Até que seja ocorrido aí o fechamento da mina, e isso é um custo realmente no final muito alto, até depois que fecha a operação. Então a mina de subsolo, ela está numa fase que a gente vai abrir uma galeria, um túnel de exploração para descobrir se realmente vale a pena seguir com essa atividade subterrânea ou se vale a pena manter ela a céu aberto. Mas hoje Paiol está com esse projeto de ser uma mina híbrida. Vai ter os 2 métodos de lavra, vai continuar os 2. Aberto e subterrâneo. Pois é. Outra pergunta também que eu gostaria de fazer aqui
houve assim crescimento na produção da unidade de Almas? Sim, nós nascemos com uma capacidade de produção e, como eu falei no início, a gente precisa ter um ponto de partida e começar dentro do licenciamento, dentro das autorizações, de um volume, de uma medição de produção, de uma escala que a gente consegue aprovar esse projeto, inclusive no órgão de mineração, que é a Agência Nacional de Mineração, a ANM. Certo. E hoje nós já estamos aí com uma produção superior, né, ao que nós já tínhamos previsto, né? Sim. E para o próximo ano, nós também temos aí um aumento de capacidade de produção. Então, a Aura Unidade Almas nasceu com uma capacidade, né? Nascemos aí com uma capacidade de 51 mil onças, né? E eu queria te falar que essas onças não são as onças que o IBAMA fica vigiando, tá? Não são as onças que são proibidas caçar. A gente caça a onça que é legal. A onça é uma unidade de medida internacional, que equivale a aproximadamente 31 gramas de ouro. Então, quando eu falo em onças, são 31 gramas de ouro aproximadamente. A gente converte as 51 mil onças em quilos, a gente dá aí uma estimativa, eu não estou com a minha calculadora aqui, mas vai dar aí uns 1.500 quilos de ouro no ano, aí, né? Fazendo uma correlação. Então, nós já estamos seguindo para 57 mil, né, onças, a gente está aumentando, e a ideia é a gente realmente aumentar a capacidade de produção da planta, né? Nós já estamos numa capacidade superior e a gente está com investimento agora. Tem uma empresa na cidade chamada Parex que está fazendo aí as obras para a gente. E aí no mês de março a gente já começa um aumento de produção. E em 2027 a gente tem um novo aumento de produção. Isso tudo para a gente conseguir realmente produzir mais, melhor e gerar mais riqueza aqui para a nossa cidade, nosso município. Certo. Benônimo, eu tenho mais uma pergunta aqui que eu quero fazer para você. Quais os principais impactos da Aura Almas e na geração de empregos e desenvolvimento de talentos almenses? Muito importante. O local. Talvez a gente ouve mais essa pergunta do que a pergunta de quando que a mina vai fechar. Essa pergunta dos impactos ambientais, eu gosto muito de falar com ela, usando alguns exemplos do nosso dia a dia. Primeiro a gente precisa entender o que é impacto. Impacto nada mais é do que uma alteração e uma mudança, né? Vou dar um exemplo. Edson Gomes está aqui com a gente, fez uma fezinha na Mega Sena e daqui a pouco, na hora que encerra a entrevista, vai conferir e descobre que é um novo milionário. Que mudança é essa na sua vida? É um impacto muito grande. Muito grande, né? Muito positivo. E positivo. Mas também tem outros negativos. Você não vai ter mais essa liberdade de estar andando no meio do povo. Então o impacto, ele tem os dois lados. É uma mudança que pode ser positiva e pode ser negativa. Impactos ambientais, falando de meio ambiente, eles também têm os dois lados, o positivo e também o adverso. E nós precisamos entender que dentro do meio ambiente, a pessoa mais importante, o ser mais importante do meio ambiente não são os animais, não são a vegetação, as árvores, são as pessoas. Isso. E porque nós temos o poder de transformar para o bem ou para o mal a nossa natureza, né? A nossa natureza biológica aqui onde a gente está inserido. Então, hoje, quando nós falamos de impactos ambientais da mineração, eu posso dizer que os impactos ambientais positivos são o aumento de emprego, renda, geração de divisas, aumento na escolaridade, né? Aumento do IDH, né? Melhoria na infraestrutura da cidade onde a gente está inserido. Só que nós também temos os desafios que são os impactos adversos. Nós temos impactos locais, porque a mina vai ficar, no final, ela fica aquele pit, né, que ela cava, cheia de água. Então o visual é muito feio. Onde não tinha, era uma planície, vai ter uma pilha, uma montanha de rocha que
que vai ficar ali cheio de capim, né? Mas visualmente também é um impacto diferente. Nós temos ali outro impacto que esse não tem como a gente não deixar de dizer, que é o ouro ali naquele local acabar, ele vai acabar. Mas quando eu falo dos impactos positivos, eu falo do aumento do IDHM, né, do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, ele é muito importante, melhoria na saúde. Então isso é realmente o impacto mais positivo que nós temos. E na Aura nós também acreditamos, é um valor nosso, de deixar o que a gente chama de legado positivo. Certo. A gente quer ser lembrado, como você falou nos bastidores, né? A diferença que tem sido a Aura das outras empresas que passaram aqui na tratativa, na conversa, na transparência. Nós queremos ser lembrados como uma empresa que fez realmente o melhor que podia ser feito aqui, deixou educação, saúde, infraestrutura para o município e melhor, deixamos a vara de pescar, ensinamos a pescar e deixamos um rio cheio de peixe para novas oportunidades, não somente na mineração. Aqui em Almas temos um potencial muito grande na piscicultura, na agricultura. E quando deixarmos esse legado, a gente quer que realmente no encerramento das atividades daqui 17, 20, 30, 40 anos, a própria comunidade consiga andar com as próprias pernas. Esse é o nosso maior desafio de legado. Mas os impactos ambientais positivos, eles estão mais ligados no meio socioeconômico, para as comunidades. E a gente não pode deixar de falar também dos aspectos culturais. Isso, nós aqui estamos inseridos onde nós temos temos comunidades quilombolas muito importantes. Isso. Que nós já... E eu sou muito voltado para isso, sabe? Olha só. Eu gosto muito da valorização do ser humano, né? Principalmente o povo que chegou aqui, você mesmo sabe da história aqui do nosso município, né? Aqui começou, foi justamente através de exploração de ouro, né? Mas nós não podemos deixar de respeitar as comunidades, apoiá-las, né? E ir para além daquilo que é a responsabilidade de legislação. Nós estamos aqui construindo pontes e não trincheiras. Nós estamos começando um relacionamento que estava distante, inclusive com esse grupo de comunidades, né? E a gente vem descobrindo outras comunidades, assim como comunidade aí dos garimpeiros, né? Um grupo de pessoas que necessitam de sobreviver, que têm a sua subsistência, a sua necessidade do garimpo, que às vezes estão lá no garimpo porque não tem nem o que fazer mais. E tem gente que está no garimpo porque gosta. Que se você tirar o garimpo dele, ele adoece. Eu conheci um garimpeiro assim aqui da cidade, que ele tem a sua aposentadoria, ele tem o seu rendimento, ele não precisa disso, mas o tempo que ele não trabalha no garimpo, ele se sente improdutivo e ele adoece. Aí ele fala: Benônimo, eu tenho que voltar para o garimpo porque é lá que eu me sinto bem. Né? Se ele estiver nos ouvindo aí, ele vai saber que é ele que eu estou falando, né? Mas esse é o principal motivador para a gente em mineração. E tem sempre uma dificuldade das pessoas enxergarem o que é bom. É mais fácil a gente passar do lado da mineração e ver aquela estrutura toda, ver todo aquele movimento e achar que aquilo é ruim. Mas quando a gente olha os benefícios, a gente precisa entender que isso é importante para o desenvolvimento do ser humano, né? E da nossa cidade, falando aqui de Almas, né? Benônimo, mas você tocou num assunto aí que é muito importante. Eu queria saber de você como é que a empresa, a Aura, vê justamente esses irmãos que trabalham ali, não é? Com a bateia, com um sistema ainda rústico, não é? Como é que vocês veem esse povo aí? O que vocês também... Vocês são... Mas vocês não são contra eles? O que depender de vocês também, como é que vocês... Quero saber a opinião da empresa em relação a eles. Sim, essa é uma pergunta até difícil de responder, Edson Gomes, porque de um lado nós temos um problema social, que são as pessoas que dependem disso, e de outro lado nós temos uma obrigação legal, né? Pela legislação, o dono do subsolo é o governo federal. Então ele
ele concede a exploração do subsolo para alguém. E esse alguém adquire esse direito de explorar. Certo. Então, o direito de minerar é da Aura em algumas áreas. Certo. E legalmente, esse direito de explorar é somente da Aura. Só da Aura. Quando nós temos o garimpo ilegal, e eu quero dizer que garimpeiro é diferente de garimpo ilegal, certo, porque nós temos o garimpeiro de garimpos legais, que tem legislação e tem licença, certo, e temos os garimpeiros ilegais, que estão em áreas que não são autorizadas para isso. Então nós precisamos separar essas duas coisas, né? Uma coisa que é um problema social, que as pessoas dependem e necessitam disso. Eu sou filho de garimpeiro também. Meu pai, quando na década de 90 perdeu o emprego, a mineração fechou, ele foi para o garimpo, mas um garimpo diferente, um garimpo dragando o fundo do Rio Madeira, lá em Rondônia. Isso na década de 90 até 94. Então eu entendo isso como uma dificuldade. Mas nós da Aura precisamos defender o que é o correto e o legal. Né? Então nós não... Porque tem que funcionar de forma legal. Legal, autorizada. Nós não deixamos de enxergar a dificuldade social dessas pessoas, mas também nós não podemos deixar de cumprir o que a legislação nos obriga e nos exige. Né? E muita gente fala, né? Eu já ouvi alguns vizinhos nossos, que a Aura fica denunciando a gente. Não, a Aura não denuncia o superficiário, né? Nós temos sistema de fiscalização do IBAMA. Isso não acontece, né? Não, nós temos sistema de fiscalização do IBAMA. A própria agência de mineração, depois de 2 anos, esteve aqui fazendo uma fiscalização de 1 semana, deixou um relatório com 26 obrigações, ficaram 3 dias a empresa aqui. Não tem nada a ver com isso. Nada, é normal. E eles foram, por exemplo, na área de Viraçaia. E lá verificaram que tinha uma atividade de garimpo. E aí sim, esses órgãos de fiscalização fazem a denúncia no Ministério Público e também concedem o apoio, solicitam o apoio policial, que é a função deles. Mas nossa posição é que nós entendemos justamente esse problema social e que também defendemos o aspecto da obrigação legal que nós temos que seguir. E que os garimpeiros que são legais, que têm portaria de lavra garimpeiras, PLGs, eles são autorizados pelo órgão ambiental e pela agência de mineração a extrair o ouro ali do local que eles têm o direito, né? Mas é uma pergunta difícil de responder, porque dentro da nossa comunidade temos muitas pessoas que sobrevivem do garimpo. É isso mesmo. Pois nós estamos aqui já praticamente finalizando, mas vai ter outras e outras. Foi muito rápido. Né? Não, mas aqui ainda tem uma pergunta, eu formalizei aqui também uma pergunta que é o seguinte: quais são as ações e responsabilidade social, né, e ambiental da Aura Almas e desenvolve aqui na nossa região? Muito bem. Nós temos alguns programas socioambientais, aproximadamente 22 programas que nós temos que cumprir. Isso é o que a legislação nos obriga. Mas fora disso, nós temos investido bastante em capacitação da mão de obra local. A nossa ideia é que a gente tenha mais e mais pessoas de Almas e região trabalhando não somente na operação, mas também nas nossas empresas parceiras, né? Esse é um desafio grande, porque não existe mão de obra e nem curso aqui para formar as pessoas, né? As pessoas trabalham no campo, trabalham no comércio, trabalham na prefeitura, trabalham na fazenda, né? Mas não tem uma formação. Então esse é o grande desafio nosso, de formar pessoas aqui e gerar emprego e renda aqui para pessoas daqui. Hoje nós temos grande parte da nossa mão de obra de Almas, de Anópolis, Porto Alegre, mas também do Tocantins. Outro desafio que eu quero destacar, que nós temos aqui, é justamente a gente conseguir integrar todas essas necessidades que nós temos. A necessidade da empresa de produzir, a necessidade da empresa de ter um contato firme e uma credibilidade com as comunidades, e parte da gente construir esse relacionamento é vir aqui, é abrir as portas para a comunidade, né? Nós temos esse desafio, sim, de estar inserido aqui
e de sermos uma referência como empresa para todas as pessoas, né? Então essa aceitação e essa confiança da comunidade para a gente também é um desafio e é importante para a Aura. E com certeza um grande desafio é a gente aumentar aqui a nossa vida da mina para além dos 17 anos. Isso. Esse trabalho, nossa equipe de exploração mineral, de pesquisa, está fazendo. A gente tem aí equipamentos de sonda já num raio de 70 quilômetros aqui, olhando áreas, pesquisando a todo vapor para a gente aumentar mais ainda a nossa capacidade, o nosso tempo de permanência aqui. Que seja por mais 20 anos, 30 anos, né? Espero que esse desafio ele seja superado nos próximos anos, que a gente descubra mais e mais minério. A região tem muito minério e ter uma empresa como a nossa aqui do lado favorece muito abrir novas minas, né? Isso que é o bacana. Certo. E você poderia citar outros minérios que já foram descobertos aqui, além do ouro? Aqui na nossa região, o foco nosso é basicamente só o ouro, né? Mas tem outros minerais, né? Tem cobre, tem alumínio, tem ocorrência de um minério raro também, que é o tântalo. Nós temos uma série de minérios, mas o forte pela nossa região geológica é justamente o minério de ouro. Ouro. Mas também tem muito cobre na região. Benônimo, eu tenho aqui mais uma pergunta que eu quero fazer. A gente formalizou essas perguntas aqui, eu gostaria de ouvir. Como a Aura Almas contribui para a educação e saúde na comunidade? Que isso é muito importante. A gente já conhece um pouco, porque eu sou radialista, né? A gente tem, né? Então eu quero falar um pouco da transformação que acontece, mas eu quero saber de vocês mesmo, da empresa, essa parte aí na área da educação e da saúde aqui do nosso município de Almas, que para nós é muito importante. Boa pergunta também, Edson Gomes. Eu queria trazer um dado aqui para os ouvintes que pode ser interessante. Desde 2021, quando começou a nossa construção, até o mês de agosto desse ano, nós investimos cerca de R$1,5 milhão aqui na cidade. Certo. Com eventos, né? Vai ter hoje o isso Cine direto na Praça. ou indiretamente? Isso direto. Saindo do bolso da empresa. Investimento direto em eventos de educação, cursos de formação, eventos culturais, aporte direto e patrocínio. E infraestrutura, por exemplo, a reforma da UBS, R$1,5 milhão. E aí um número que vai assustar você e os seus ouvintes e toda a cidade de Almas. Está previsto agora de setembro até meados de janeiro, fevereiro, um investimento de R$3.400.000 da Aura. É um investimento através do que a gente chama de leis de incentivos fiscais. Isso está previsto. Atividades na educação, programa de educação ambiental, coleta seletiva, atividades para criança e adolescente, como a escola de balé, a reforma do espaço de eventos para que as crianças possam ter esse local aí para poder fazer o curso de balé, a escolinha de futebol, também fomentada pela Aura através da Lei de Incentivos Fiscais. Dentro do nosso escopo, haverá também um investimento aí no cultural, no aniversário da cidade, e também algumas obras de infraestrutura que a gente vai investir agora e também no ano que vem. Por exemplo, aqui a reforma da ponte sobre o córrego Praia, aqui perto do Matador, né? E também um trecho de asfalto aqui de aproximadamente 1 quilômetro que a gente estará fazendo em parceria com a Prefeitura Municipal. Então, com a implantação, isso é novo, a gente está começando agora, com a implantação da Lei de Incentivos Fiscais, onde a gente aproveita esse benefício fiscal e apoia os projetos da comunidade, a gente vai poder trazer aproximadamente aí R$3,5 milhões só esse ano de investimento social.
E isso vai acontecer ano após ano enquanto nós estivermos aqui. Isso não estava capturado aí antes e é uma vantagem para o município porque é um custo que o município deixa de ter. Então sobra mais aí nos cofres da prefeitura para outros investimentos. O Benoni, eu não sei se você está a par disso daí, mas é um problema assim que as pessoas aqui falam muito, às vezes se discute muito em rede social, em grupo de WhatsApp e tudo mais, em relação o lixão aqui da nossa cidade. Inclusive eu fiz várias matérias sobre o lixão e tudo, e a gente ficou sabendo que na época a Vale do Rio Doce tinha deixado um recurso, né, e esse recurso seria destinado para isso. E parece-me que eu já fiquei sabendo que não pode, porque o governo federal não vai permitir, por causa de quê? Por causa de impacto, o que é, que esse dinheiro não vai ser usado e como é que vai ficar, e qual a parceria também que a empresa poderia fazer em termos do lixão aqui da nossa cidade. Muito bem. Nós temos aí esse desafio da próxima mina, que vai ser discutida aí com a comunidade, que é de Catafunda, e o lixão é uma preocupação ambiental de todos no estado, inclusive da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Recentemente, a Aura, através de parceria com a Prefeitura, nós ajudamos no licenciamento ambiental de uma nova área, né? Fizemos o projeto, acompanhamos todo o investimento do licenciamento. Um produtor rural, ele doou uma área nova e foi reativado um consórcio de municípios aqui da região para construir esse novo aterro e receber o resíduo de todas as cidades dessa região. Então, esse recurso que foi destinado da Vale para esse aterro sanitário estava no BNDES e toda a equipe aí da prefeitura, né, através do prefeito Neri, que é o presidente do consórcio eleito esse ano, junto com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, para atender um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, correu atrás de já ter a licença. Nós ajudamos a ter a licença da nova área, conseguimos a nova área, e aí quando batemos na porta do BNDES para solicitar aí o recurso, o BNDES deu a negativa de que esse recurso não poderia ser usado para um aterro sanitário, porque um aterro sanitário é uma obra muito complexa, muito difícil de fazer, que demora muito tempo, mas que o recurso vai ficar lá para ser utilizado para obras menores na área de resíduos sólidos da cidade. Então, o consórcio pode usar para comprar máquinas, né, uma pá carregadeira, né, um trator de esteira, mas tivemos a boa notícia de que o próprio estado do Tocantins vai financiar a construção. Isso já estava bem avançado, né? Teve uma reunião 2 semanas atrás aqui em Indianópolis, veio uma caravana de Palmas só para falar sobre isso. Então, vai ter que acontecer muito rapidamente, né? Esse resíduo que está aqui hoje, onde vai ser a mina, ele vai ter que ser removido, tratado e destinado corretamente, né? Então, os dias de lixão aqui da cidade, eles estão contados, e da região também, né? É uma boa notícia para a população e para a região como um todo. Porque aí, há uns anos atrás, quando era vereador, ele colocava fogo, mas era um desconforto. A gente fez reunião com o juiz, promotor e tudo, e até hoje ainda sofre ainda essas consequências do problema do lixão aí, que a gente vê falar aí. Mas, Benônimo, eu quero aqui, né, agradecer imensamente por você ter procurado a Radical Almas FM para fazer esses esclarecimentos, que é de grande importância para a nossa comunidade e, sem sombra de dúvida, vai tirar aquelas dúvidas que as pessoas têm. Um fala uma coisa, outro fala outra, né? E então, por isso que eu te convidei para você vir aqui, foi justamente para isso, para você fazer um explanamento, porque você é a pessoa apropriada, né? E para falar e explicar. Inclusive, esse negócio aí também do lixão. Mas agora, Benônimo, eu quero dizer para você, eu estou muito feliz de estar aqui fazendo essa entrevista com você,
com você, entendeu? A Jéssica tá ali. Jéssica, minha amiga ali. Ela disse que ela tem que estar fora. Mas eu quero registrar a presença da Jéssica. Tá bom, Jéssica? Então, Benônimo, agora é o seguinte. Eu quero deixar você bem à vontade para você, se você tiver mais algo a acrescentar, entendeu? Às vezes eu não formalizei as perguntas que deveriam, faltou alguma coisa, e eu gostaria que você ficasse à vontade, entendeu? Para acrescentar algo que muito eu deixei obrigado. de perguntar. Eu gostaria de encerrar realmente agradecendo a sua recepção, a gente conhecer as instalações aqui da rádio, conhecer um pouco da sua história, um pouco da história de Almas. Foi muito interessante você ter guardado os registros em vídeo aí de um pouco da história aqui da mina de Paiol, e isso. A gente fica muito feliz. Inclusive eu pretendo passar para você. Vai ser maravilhoso a gente montar esse acervo de imagens. Eu tive lá na inauguração, quando veio ministro, governador, entrevistei o governador. Lá foi o primeiro a entrevistar o governador, foi Edson Gomes. Muito bom. E eu tenho esse registro todo aí, né? Graças a Deus. Né? Porque eu amo minha cidade, viu, Benônimo? Eu quero que você saiba que eu tenho um amor imenso. Você sabe que eu morava em São Paulo e meu sonho era voltar para minha terra natal. E tô aqui, desculpa a emoção, viu? Mas é muito bom porque nós que estamos aqui, eu moro aqui já há 7 meses, né? Vim para esse desafio e me senti muito bem aqui, como se eu fosse realmente cidadão almense. E fico muito feliz de estar aqui e poder liderar essa parte de licenças ambientais, relações com a comunidade, segurança das pessoas. E gostaria de deixar aqui que a Aura Almas, ela está de portas abertas. Nós temos um compromisso com a responsabilidade social, com a transparência e também com a escuta de toda a comunidade. Estar aqui com você é muito bom porque nós podemos ouvir também o que as pessoas têm falado de nós e as suas dúvidas, né? E deixo aqui também estendido o convite para que mais pessoas possam conhecer a operação e que também a gente possa fazer outros programas, trazer outras pessoas, né? Não é da minha área, eu não sou da área da produção, eu estou numa área mais de apoio, né? Como gerente de saúde, segurança e meio ambiente e comunidades, mas a gente quer trazer mais pessoas para que a gente fale de assuntos polêmicos. A gente não teve nem polêmica aqui hoje, né? Foi só coisa boa. E eu quero agradecer a Jéssica, que realmente não vai gostar da gente fazer a menção dela, mas vou fazer essa vergonha nela aqui ao vivo, né? Obrigado, Jéssica, da comunicação, que tem nos apoiado aí. Muito obrigado aos ouvintes. Que é o elo, né? Exatamente. Ela que é o elo nosso aí. E a paciência dos ouvintes que tem aí tirado um espaço de tempo na manhã para nos ouvir. Muito obrigado a todos vocês. Tá bom. E eu quero, só para finalizar, eu quero dizer, Benônimo, que hoje a nossa cidade está em outro patamar. Que legal. Está em outro patamar depois que vocês vieram para aqui, viu? Hoje a nossa cidade, eu ando nas ruas da minha cidade e vejo cada construção civil top, coisa de capital, entendeu? Que está acontecendo aqui em nossa cidade, né? E a gente atribui muito a Aura Mineros, entendeu? E é por isso que eu chamei vocês aqui, te convidei vocês aqui, foi justamente para vocês fazerem uma pequena explanação de tudo isso. E nós vamos continuar. Eu quero que você venha aqui mais vezes aqui na Rádio Almas FM para falar para esse povão, né? Você falou aqui e chegou no povo. Então tá aí, um abraço, meu irmão, tudo de bom.